o reflexo transparente do rádio. Mentes pensantes no liderança. Alô, ouvinte, bem-vindo ao programa Espelho. Está começando mais uma entrevista. Hoje vamos falar com o professor Júlio de Paula, que é produtor do programa Veredas da Rádio Cultura, além de trabalhar em outros projetos e ser professor na Faculdade Casper Libero. Hoje vamos conhecer um pouco mais como funciona a vida de um produtor e o que faz esse profissional. Saca só como ficou. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui na Faculdade Casper Libero e hoje o entrevistado do programa será o professor Júlio de Paula. Lá na Cultura eu integro a equipe de produção, né? E sou diretor de programas e cuido de várias coisas. Você procurou outras rádios antes de ser contratado pela Cultura FM? Pensava em ser produtor desde já? Como foi essa busca pelo sucesso do programa que você tinha em mente? Na realidade, não exatamente o programa, mas essa ideia de trabalhar com cultura popular no rádio já era bem antiga. Cultura mesmo, da primeira vez que eu trabalhei lá, fui me interessando, desde o meu primeiro trabalho, na realidade, em rádio, eu fui me interessando pela cultura popular. Comecei a fazer pesquisas de campo, assim, bem informalmente. Fui conhecer as festas e tal. Então, quando você pensou no formato do programa, você já estava na Rádio Cultura, então? Eu saí, trabalhei um pouco com outras coisas, também um pouco nessa área. Trabalhei em 2 documentários sobre o Mário de Andrade para televisão, onde a gente trabalhou muito com a cultura popular, com as pesquisas que ele fez. Quando eu voltei para a rádio, que já está fazendo agora 10 anos, eu já voltei com a ideia de fazer o Veredas e em seguida já estreou o programa agora está fazendo 10 anos. Então você deu uma volta grande antes de voltar com a ideia do programa na rádio. E o fato de do produtor, você já pensava, era um plano futuro assim, ou foi alguma coisa que aconteceu? Olha, produzir no rádio não era exatamente algum plano, assim, mas você acaba começando a fazer rádio pela produção, como estágio em produção, depois como produção. A profissão não nos permite fazer muitos planos para o futuro, né? Você acaba acontecendo. Tem uma questão também que as equipes de rádio no Brasil são muito pequenas. A sua equipe é formada por você e mais 2 pessoas. Eu e meu estagiário, na verdade. O seu estagiário. Mas basicamente, o grosso mesmo da produção sou eu que faço e meu estagiário, só isso. E como você já disse, o programa tem um viés cultural, trata principalmente da música popular tradicional. Por que essa escolha? Qual público você almejava atingir no começo e se ele é de fato atingido? Olha, a primeira ideia do Veredas, que vai até hoje, é uma aproximação minha particular com esse repertório que eu acho muito interessante e ao mesmo tempo muito pouco conhecido das pessoas, né? E como diz aqui, é popular, né? Pois é, exatamente. Não é como dito, porque é uma questão, as pessoas não têm muito acesso, né? Que tem a ver, assim, muito isso que você está falando. Então é um programa que se comunica com qualquer público, né? É verdade. Né? O programa ele estreou e ficou os primeiros 6, 7 anos na Cultura FM, que tem um público muito específico, diria até de formadores de opinião, assim, que ouviam esse programa e eu tinha um retorno desse público, né? Então, sei lá, professor da USP, o programa era recomendado pela Faculdade de Antropologia da USP. Legal. Assim, só uma referência de público. Ao mesmo tempo, eu lembro uma vez, uma coisa que eu nunca me esqueci, que me marcou muito. Eu fui pro KVA, que era uma casa onde eu lembro direitinho, fui para um show do Mundo Livre no KVA, na Cardeal, lá embaixo, no Lago de Pinheiros. E era um show tarde da noite, assim, o Veredas passava domingo à meia-noite. E a hora que eu saí do show, tinha um cara vendendo uma barraquinha de cachorro-quente, o cara tava ouvindo o Veredas. Foi uma constatação muito legal, porque sempre falavam, a Cultura FM é uma emissora de elite e tal, mas o cara na barraquinha de cachorro-quente tava ouvindo.
Não saia daí porque o papo tá legal com o professor Júlio de Paula, que é produtor do programa Veredas da Rádio Cultura. Programa Espelho, o reflexo transparente do rádio. Mentes pensantes nos interessam. Estamos de volta, foi rapidinho, não foi? Então continue curtindo a entrevista com o produtor Júlio de Paula. Até que ponto as funções de um produtor invadem as de outros cargos, por exemplo, a do editor, a do diretor, enfim. O produtor tem que saber fazer de tudo um pouco? Os outros cargos deixam de ser importantes? Não, nada deixa de ser importante, mas o produtor tem que saber de tudo um pouco. Como eu disse, que as equipes são pequenas, a gente acumula naturalmente funções, né? Eu, por exemplo, hoje sou diretor de programas, mas eu produzo também. Eu não tenho quem faça isso. É importante para o produtor, sim, ter uma visão global do processo de trabalho. O que tem que fazer, o que já foi feito, o que precisa fazer e agora para esse programa, e também, ao mesmo tempo, olhar lá para frente o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o mês que vem, né? Então tem que ter mais ou menos essa ideia, né? E a produção de rádio e de TV, elas são diferentes até que ponto ou não são diferentes? Olha, é muito parecido num aspecto, muito diferente no aspecto da equipe, né? Porque na televisão, até onde eu consigo constatar, as funções ainda são mais definidas, as equipes são maiores. Eu também percebi, né? Isso. Então não dá para negar. Então essa de dizer que rádio é mais fácil de produzir, ou é diferente, e também eu acho que é um pouco mais difícil justamente porque a gente tem que fazer tudo. Trabalha sozinho, né? Você pode pôr a música que quiser no ar? A liberdade de expressão de fato existe? Como conciliar assuntos mais culturais e educativos com o sucesso na audiência? Porque a gente vê, assim, em algumas salas comerciais que não as pessoas não escolhem a música que vai tocar, e parece que são músicas previamente escolhidas. No nosso caso, eu trabalho numa emissora que é cultural. Então, a gente, de saída, já não tem essa de ter que tocar alguma música. Não tem isso. A liberdade é total? É total, mas justamente como isso você está falando, eu busco algo, não que eu vou atrás de audiência, vou abrir mão de tocar uma coisa, não. Mas às vezes sim, eu faço pequenas concessões que a experiência, até porque o programa tem 10 anos, eu já sei lidar com esse repertório, que é um repertório muito específico. Às vezes eu tenho gravações que são muito difíceis de ouvir. Se eu vou fazer um programa com a música dos índios X, se eu tocar 1 hora sem parar daquilo, pode ser que fique entediante para os ouvidos nossos da cidade contemporânea e tal. Então eu busco misturar um pouco esse repertório, formato mais que funcione. Dinâmico. Ou às vezes eu vou tocar mesmo, ou às vezes eu faço de propósito. Quero sim deixar claro que isso é importante, então vai ouvir 1 hora de índio. Se não quiser, infelizmente. Eu acho que quem ouve rádio tinha que se interessar mais por esses assuntos. Mas então é isso aí, professor. Eu acho que foi uma boa entrevista. A gente conseguiu saber um pouco mais do mundo do rádio e da produção em geral. Muito obrigado, boa noite para você, ouvinte. Boa noite, professor Júlio de Paula. Até logo. Essa foi a entrevista com Júlio de Paula, produtor do programa Veredas da Rádio Cultura. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.